Saudações. Vou falar sobre um mistério. A minha mãe foi a nossa primeira pastora. A pessoa que abriu a Bíblia e leu em Mateus a oração do Pai Nosso, deixada por Jesus Cristo. A casa se iluminou, eu vi Jesus Cristo. Nunca falei para ninguém soube que eu vi Jesus Cristo. Aquele espaço nosso ficou cheio de luz e eu sentia vontade que minha mãe continuasse lendo. E foi nesse tempo que nossa Bíblia foi roubada. Então, passado os anos, eu era adolescente com 14 anos, e iam pessoas em casa católicas, mas elas nunca nos convidaram a frequentar a igreja. E a própria Bíblia diz: se não vos convidarem, não vá. E eu nem sabia disso que estava na Bíblia, né? E saber muitos anos depois, quase recente, vamos dizer assim. Então, minha mãe estava numa época assim que ela se questionava de Deus, do céu, né? Que realmente ela significava nessa vida, nessa terra. Então, ela se autoavaliava e fazia sobre ela algumas xingações. Passado um tempo, aí uns dias, semanas, eu estava pensando sobre a nossa situação. E aí eu vi uma luz e vi uma senhora sentar. E eu fui logo pensando em Santa Maria. Ela sentou e demorou alguns segundos lá conosco. Eu fiquei paralisada, não vou dizer que não fiquei boba, fiquei. Mas eu nunca falei para ninguém também. Aliás, algumas pessoas hoje, elas sabem que eu vi essa luz, que eu vi a senhora lá nitidamente. Eu vi Santa Maria. E aí a minha vida só ia melhorando, a minha vida espiritual, porque eu ia pensando e transferindo meus pensamentos. Já tinha um habitat no céu, vamos dizer assim, né? Já tinha uma referência, porque eu já havia lido alguns livros da igreja, livretas que iam no meio de coisas que faziam entregas para nós, para que nós fizéssemos também doações, que sempre trabalhamos com isso. Então as pessoas mandavam muitas coisas para nós, e no meio disso iam livros da igreja. E tudo que mandavam eu lia. Eu, minha mãe, a gente lia. Então é isso. Isso para mim foi assim um mistério, não porque eu guardei, mas um mistério porque eu já tinha sido advertida pela minha mãe que esse assunto, o assunto espiritual, era um assunto que não deveria acontecer lá na nossa casa, um assunto assim ligado a espíritos. Porque minha mãe era uma mulher do interior, uma mulher sofrida desde a infância, uma garotinha que sofria, que a mãe dela, a minha avó, vestia ela de princesinha e levava ela para a roça. Então, ali assim, ela se deu conta disso, porque ela lembrava dos 5 anos dela, ela lembrou que ela estava vestida com uma princesinha sentada em cima de um toco, né, enquanto a mãe dela trabalhava na roça.
E depois daquele tempo ela começou a receber trabalhos, ordens da mãe dela, para ela participar, não estar só lá esperando, mas estar participando dos trabalhos. Então ela teve trabalho infantil também. E aí, depois que ela ficou com 14 anos, que veio morar na cidade, ela foi trabalhar também de servente, serviços gerais, no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, aqui do Pará. Trabalhava na ala do porão, que era onde tinha os doentes gravíssimos, desenganados mesmo. Era aqui naquela ala que ela trabalhava. Então, ela via muitas coisas, né? E dali, quando ela conheceu o seu Cândido, meu pai, ela era uma mulher assim, tanto quanto já cheia de mais experiências da vida, né? De ver muitos sofrimentos, de ver essas coisas. Então, ele era do espiritismo já nessa época. Então, ele tentava falar algumas coisas para ela, mas ela não deixava, ela limitava ele no que ela queria ouvir, né? E ele fazia umas leituras para ela, né? Para ver se ele inseria ela naquele meio, mas ela não sentia dele uma firmeza, porque no meio disso tudo ele disse uma coisa que acabou com qualquer projeto de vida espiritual. Ele disse assim: olha, quando eu morrer, tu vai saber que sou eu venho aqui e vou puxar até o dedão do pé. Aí ela disse: não faz isso não faz isso comigo, não quero, não gosto dessas coisas. E aí ficou isso. Mas quando ele morreu, realmente ele fez isso aí. Ela estava dormindo e ela acordou com puxões no dedão do pé dela. Então a vida dela começou a ficar atormentada. Ela não sabia quem poderia chegar no mundo oculto, né? Então, para completar tudo isso, minha irmãzinha Almira, ela teve um problema espiritual na infância. Começou a ver, ouvir, falar com... E a minha mãe não gostou daquilo dali, porque queriam que a minha irmã fosse servir dentro da Umbanda. E a minha mãe não quis, a minha mãe não quero isso. Então a minha mãe procurou aquele lugar para afastar, para tirar da minha irmã aquilo dali. Tirar aquelas presenças. E realmente ela conseguiu fazer aquilo dali. Mas como dizem aqueles que estudam o espírito, sai de um e passa para outro. E quando chegou na minha vez que os espíritos passaram do meu lado, eu fui dizer para minha mãe, a minha mãe já estava com o estresse à flor da pele, né? Então ela me baixou o cipó. E ela disse que ali ela não queria mais saber de assunto espiritual. Ela disse: aqui acabou esse assunto, acabou. Eu não vou aguentar isso, entendeu? Então é a última vez que eu escuto isso. Então, criança ouve, criança obedece. E eu não falei mais. Então, tudo que eu via espiritual, ouvia, sabia, era um dilema, realmente. Então, eu ouvi Nossa Senhora assim, vamos supor aqui, eu tinha 14 anos, 7 anos depois. Então, aí fiquei guardando a espiritualidade para mim, sim, me cuidando, porque o mundo em torno era severo, o mundo oculto muito mais, porque ali Nossa Senhora se revelou para mim. Quando as pessoas não se revelam para você, né? Quando as pessoas que estão no mundo oculto, os espíritos não se revelam, você não sabe o que está acontecendo.
Ali eu passei a buscar um contato com o meu pai, com o seu Cândido, para ver se espiritualmente ele poderia entender. E ali eu soube que ele não tinha nenhum contato conosco, ainda não tinha feito contato com ninguém espiritualmente. E os espíritos fizeram um desdém dele. Ele era com os amigos, que não demorava muito, era só estalarem os dedos e ele estava com os amigos dele. Ou seja, não tinha contato conosco. Aí a nossa vida, a minha vida, foi passando por situações que Deus me livre e guarde,